Agora, ó, vem comigo porque a gente vai conversar com a Thaís, que é nutricionista, que eu adoro. Obrigada por estar aqui novamente. E ela vai nos ajudar, então, a entender se a gente não consegue fugir do doce, que horas que a gente come e por quê, né? É isso mesmo? Essa pauta é uma delícia. Essa pauta é uma delícia. Mas você sabe que atualmente as pessoas falam tanto, pelo menos aqui, assim, não ao doce, não ao doce, não ao doce. Eu fico pensando, gente, e agora? Porque de vez em quando eu não consigo. Como é que eu vou numa festa e vejo uma mesa, por exemplo, assim, com os brigadeiros sorrindo pra mim e eu falo, ah, não, isso não me pertence? É difícil, Thaís. Só de encarar com esse bloqueio, eu acho que já fica mais difícil. Aí as pessoas geram aquele transtorno e quando podem, elas comem numa quantidade maior. Então, dizer não é viável. Uma coisa é a gente trabalhar com bom senso, qualidade, frequência, qualidade do que a gente está comendo, né? Então, por exemplo, nessa mesa aqui, a maior fonte são os carboidratos. Então, os carboidratos, a gente tem dois tipos, os carboidratos complexos e os simples. Os carboidratos complexos são aqueles presentes mais nos cereais integrais, no arroz, nos biscoitos integrais. E os simples, principalmente aqui, ó, nos doces. Então, a diferença dos dois é a forma que o organismo vai utilizar. Então, o carboidrato complexo, que é esse integral, o organismo utiliza ele de uma forma mais lenta. Então, ele é transformado de carboidrato complexo para glicose, açúcar no nosso organismo, de uma maneira mais lenta. Então, não gera esses picos de glicemia no organismo. Diferente do simples. Então, os simples, eles são absorvidos rapidamente e o nosso pâncreas tem que produzir o hormônio insulina numa dosagem muito maior, numa velocidade muito maior, e aí é onde está o perigo. Então, a gente consome alimentos que são riquíssimos nesse carboidrato, porque pode gerar uma hiperglicemia pós-prandial, que é o excesso de açúcar no sangue após ingerir algum alimento. E qual é o dano que esse excesso de açúcar no sangue após ingerir um alimento pode causar? Gera uma bagunça nas nossas células e o nosso pâncreas tem que trabalhar dobrado. Então, ele vai produzir muito mais insulina. E pode gerar um momento que a gente tem esse problema. Pode acabar o nosso estoque de insulina e daí é onde a gente pode gerar nosso pré-diabetes, a resistência à insulina, que é esse quadro de diabetes, principalmente. Agora, para quem, por exemplo, está com uma preocupação também, além dessa, que a saúde é muito séria, mas em não ganhar um quilinho extra, em não acumular uma gordurinha localizada, esses doces também são piores? Nós temos que lembrar que, além do carboidrato, eles são a maior fonte de gordura também. Então, a gente tem que ficar atento com recheios, coberturas. Isso é o que mais pega. Então, quanto mais simples você consegue, mesmo que você tenha vontade de um doce. Então, pensa lá, um chocolate meio amargo, que já não tem recheio, não é cremoso. Então, ele já é simples. Você garante que lá não vai ter uma quantidade excessiva. Uma dica legal é as pessoas olharem rótulo do alimento que vai consumir. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, a legislação ela recomenda que as indústrias têm que colocar em ordem decrescente. Ou seja, aquilo que tem mais no alimento e vai indo. Então, o que tem mais vai lá na frente. Então, se tem muita gordura, é o primeiro que aparece item. ali. Então, você vai ver na lista, ela tem gordura, açúcar, leite. Primeiro, maior base é aquele item que está em primeiro. Então, tá fácil pra gente entender, tá né? Fácil. E aqui, olha, a Thaís separou pra gente tudo com as calorias. Eu até fiquei bem impressionada, porque, assim, um sonho, né? Que é um sonho, né, gente? Um sonho é uma coisa. Olha que delícia. Mas ele tem 573 calorias contra, por exemplo, que também é uma delícia, a bomba, que tem 298 calorias. Então, entre o sonho e a bomba, para quem tá querendo ingerir menos calorias, melhor a bomba. E você pode dividir, você pode não comer a quantidade inteira, porque vai ser uma sobrecarga muito grande para o organismo. Mas se você pensar, a gente tem a massa, tem o carboidrato, tem o açúcar por cima. O recheio é uma parte de gordura muito grande. A gordura, Cláudia, ela tem 9 calorias por grama. O carboidrato e a proteína tem 4. Então, se um alimento tem uma quantidade de gordura grande, com certeza aumenta essa quantidade calórica, por conta da quantidade de gordura, que já é o dobro de calorias do que só o carboidrato. Por exemplo, tem gente que acha que pode mandar na lancheira do filho todo dia um sonho. Pode? Erradíssimo. Errado. Ainda mais porque os índices de sobrepeso e obesidade, tanto em crianças, têm aumentado gradativamente. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde,
qual que é o objetivo deles? Brecar o crescimento de sobrepeso e obesidade pelo menos por 10 anos. Porque o crescimento está sendo muito grande. Então, quase os homens em faixa etária de 25 a 45 anos por aí, tem quase 62% já estão com excesso de peso. Então, se isso continuar crescendo em 10 anos... A gente tá com uma vai... população obesa, né? Exatamente. E é um país subdesenvolvido, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que já o índice é grande. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pela fonte, principalmente da dieta. E outra, a alimentação da criança... Aqui a gente tem gordura, a gente tem carboidrato, mas cadê as vitaminas, as fibras? Então, para esse momento de desenvolvimento, a gente precisa suprir carências. Então, a gente consome um alimento rico em açúcar, praticamente, que vai ser convertido no organismo. Esse açúcar não vicia, mas o seu organismo sente aquele bem-estar e ele se adapta a essa condição. Ele gosta de se sentir bem e te impulsiona amanhã a querer mais. E cada vez que você consome, você vai querer mais. Isso é verdade. Cada vez que a gente come doce, a gente quer mais. A gente sente a necessidade. Não porque gera um vício, não, é porque o organismo se adapta nessa condição de se sentir bem, que mexe com a serotonina, principalmente os chocolates. Então, quanto mais você come, parece que mais você quer comer. Não fique satisfeito com uma quantidade pequena. Tá. Então, deixa eu só passar, então, as calorias que eu já falei do sonho da bomba. Ó, brigadeiro. Um brigadeiro grande, de aproximadamente 30 gramas, tem 120 calorias, tá? Aí vem pra cá. Aqui tem o sonho pequenininho, né? Esse é recheadinho de doce de leite. Cada um deles tem 135 calorias. 135 calorias. Bom, mousse. Um mousse, esse daqui tá pequeno, mas um mousse maior com 70 gramas tem 255 calorias. É isso? Porque a base, praticamente, a gente tem leite condensado, a gente tem creme de leite. É muito calórico. Tem bastante gordura também, Tem bastante né? gordura. Então, além de açúcar. Principalmente depois do almoço. É onde a gente mais vai errar. Porque a gente ainda tem cálcio, tem as propriedades do leite, que vai competir com a absorção do nosso ferro da dieta. Então, assim, o melhor momento da gente tentar consumir é longe de refeições principais. Eu quero entender esse horário já. Você vai me explicar direitinho isso. Certo. Ó, a bolacha de chocolate recheada, que todo mundo adora. 3 unidades tem 150 calorias. Isso é uma média, depende de marca. Mas, geralmente, os biscoitos recheados, eles têm uma quantidade calórica numa porção pequena. E aí já o sem recheio é menor. Agora, deixa eu entender. Horário. Tem horário, então, ideal? Você falou que o mousse não é bacana de comer de sobremesa, porque o leite compete com a absorção? Com a absorção do ferro, principalmente ferro da carne, né, os vegetais. Porque esse ferro e o cálcio do leite são absorvidos no mesmo sítio de absorção no organismo. Se a gente consome perto ou durante a refeição, por exemplo, uma salada com queijo, que também tem leite, você compete com a absorção. E daí seu organismo dá prioridade para o cálcio, porque nós somos uma boa parte de ossos aí, então ele dá prioridade para esse cálcio. E o ferro, que é o que previne anemia, transporta oxigênio para o cérebro, a gente acaba perdendo. Então, uma salada com queijo não é o ideal. Não é o ideal. Tem até um restaurante famoso, eu acho que tem no Brasil todo, que tem uma saladinha que eu gosto, que é uma salada de espinafre, que tem ferro, com queijo. Então, tá errado. Então, você acaba competindo. Ainda mais se a gente tiver carne, que é uma fonte de ferro ainda muito grande. Então, você acaba competindo com essa questão desse ferro com esse cálcio. O legal é, por exemplo, você vai comer uma carne branca, então já tem menos ferro, não vai comprometer tanto. Mas então é bom evitar o queijo na salada. Evitar. Tá, bom, já estamos falando de outro assunto. Vamos voltar aqui pro assunto doce. Aí, que horas que é legal da gente comer, por exemplo, um brigadeiro? Deu vontade de comer um brigadeiro? O ideal é que seja nos períodos manhã ou tarde, porque à noite o nosso organismo entra em repouso. Então, o nosso índice glicêmico já é maior por conta de a gente entrar em repouso. Então, o ideal é se consumir longe desses períodos. E o pior é que dá vontade à noite, né? Por noite. que dá vontade à noite? Geralmente, às vezes, porque a manhã é um pouco escassa. O período da manhã, às vezes, pula café da manhã, pula as refeições. Então, o organismo pede algo que seja uma absorção rápida, porque ele pode estar deficiente. E esse carboidrato é o que é absorvido mais rapidamente por açúcar da corrente sanguínea. Então, ele às vezes te dá esse impulso, essa vontade. Se você consome nos períodos da tarde, você ainda está em atividades, esse índice glicêmico não vai se elevar tanto, porém é legal a combinação. Então tentar, mesmo que você consumir algo que é um carboidrato simples, que vai ser absorvido rapidamente, combinado com uma proteína. Então, por exemplo, tomar um iogurte, que tem um pouco de proteína, a proteína de digestão é mais lenta. Então, nem todo esse carboidrato vai ser absorvido rapidamente. Isso é interessante. Então, se vai comer um brigadeiro, pode juntar o brigadeiro com alguma outra coisa. de queijo. Não comer só o carboidrato. Tá. Que às vezes nós temos o hábito só o carboidrato. Então, ele não tem nada que bloqueie essa absorção rápida, né, pelo nosso organismo. E aí, qual frequência que a gente pode comer sem tanta culpa? A culpa é algo que negociável. Então, a gente tem que administrar. Se a pessoa já faz atividade física, ela tem umas flexibilidades um pouco maiores. A gente tem que levar em consideração
perfil lipídico, como que está o colesterol, a glicemia, se tem fatores genéticos na família de diabetes, porque tudo isso conta a longo prazo. Então a gente tem que ter um cuidado. Mas se a gente colocasse uma pessoa que tem o hábito de consumir todos os dias, quase 2 vezes por dia, uma vez, se você reduz pela metade, não tirou do cardápio, mas você reduziu 50%. Se você vai reduzindo gradualmente, é muito mais fácil de você conseguir reduzir mais, do que você passar de consumir todos os dias para uma vez por semana, ou nenhuma. Esse radicalismo, às vezes, gera um certo conflito, assim, na pessoa. Então, o ideal é a gente, vamos reduzir pela metade, 50%. E a gente vai negociando gradativamente. Perfeito. O sonho aqui, eu já tô até achando que é melhor a gente esquecer dele pra sempre, porque eu nem imaginava que tinham tantas calorias num sonho, 573 calorias. Mas aí se deu desespero, às vezes tem uma mãezinha grávida que fala assim, tô com desejo de sonho, como é que ela faz? Sabe o que é legal? A substituição. A gente trabalhar, por exemplo, o nosso mousse aqui. A gente pode fazer um mousse com iogurte desnatado, uma gelatina incolor e o suco de limão. Né? Então, você coloca as raspas por cima, substitui. E fica bem gostoso. E o sonho vai substituir por quê? Principalmente o recheio, Vai a gente pode tentar usar uma coisa mais diet, uma geleia diet. Um iogurte, tá bom. Aí aqui a bomba é a mesma coisa do sonho, é melhor fugir mesmo, E dividir outra, com a se você amiga. consegue, por exemplo, quem tem a facilidade de preparar em casa, ou vai ser um evento, um aniversário e tal, você pode tentar usar uma massa integral ou enriquecer com algum farelo. Então, colocar uma linhaça, colocar uma farinha de banana verde, algum farelo que enriqueça com fibra. A fibra ajuda a baixar esse índice glicêmico. Ah, então a gente pode dar uma incrementada com fibra. E Isso se for mesmo. o caso, por exemplo, pode jogar um pouquinho de linhaça aí, se não fez em casa, come com um Perfeito. pouquinho menos de culpa. Só não pode comer inteiro, Querendo né? ou Porque não, é você grande. vai enriquecer, vai ter alguma coisa. Mas o ideal é a gente trabalhar essa coisa. Qual a quantidade, qualidade e frequência. A gente pode comer de tudo. Quanto? Qual que é a nossa prioridade? Então, se a gente tem que baixar colesterol, é uma coisa mais restrita. A gente tem que pensar Mas na pensando saúde. numa pessoa com uma saúde em ordem, com os exames em ordem, por exemplo, vai numa festinha de aniversário, os buffets têm lá uma regrinha. Eu acho que são 10 doces por pessoa, é isso? 5 doces por pessoa. A gente pode comer esses 5 docinhos? Como que foi a alimentação antes? Se você o dia inteiro você conseguiu se alimentar, quando a gente vai em festa, às vezes você fica o dia inteiro sem comer, faz um lanchinho, aí quando você vai com fome, você não reorganiza, não recebeu nada. Não teve vitaminas, não teve nada. Mas se você consegue ter o dia inteiro se alimentando bem, tendo frutas, verduras, legumes, não adianta a gente se privar. Você pode consumir sim. Então tá bom. Estamos ficando aliviada aqui, Thaís Bondosa. O mousse, a gente já aprendeu a fazer um mousse novo, né? Vamos usar o iogurte natural, a gelatina e as raspinhas ou o suco de fruta, né? Aqui, bolacha recheada. Tem que trocar pela bolacha sem recheio, que é o ideal, Principalmente né? porque ela tem gordura trans, né? Então, assim, a longo prazo, e aí o efeito que a gente vai ter no organismo? O legal é a gente tentar evitar tudo que é recheado, tem cobertura. Quanto mais simples, melhor. Tem o sabor doce, tem umas de aveia e mel, tem essas de leite, que substitui, às vezes, E tem umas vontade integrais doce. deliciosas. Olha, se você não conhece, começa a procurar e experimenta. Tem bolacha integral que eu vou te falar. É boa demais. E tem muita gente que ouve falar em gordura trans, mas ainda não entendeu o que é e como é que ela age no organismo e por que ela faz mal. Explica, por favor. A gordura trans, ela é artificial. Então, ela é como se fosse um adoçante artificial. A longo prazo, tem se estudado atualmente, mas não tem estudo. Então, uma pessoa que consome o excessivo de gordura trans pode gerar o que nela? O que vai acontecer no organismo? Então, teve um boom de gordura trans que estavam usando em todos os tipos de alimentos, dá uma maciez, dá uma qualidade legal na consistência do alimento. Só que teve uma época que nós tivemos que tirar, então os alimentos têm que reduzir. Por quê? Começou a aumentar colesterol, triglicéridos, principalmente de crianças e adolescentes, que é a faixa onde a gente mais tinha esse consumo de gordura trans. Ela pode estar trabalhando no nosso organismo, alterando, sim, a nossa composição normal. Perfeito. Agora, só pra gente terminar, vamos pensar nas situações. Fui a uma doceria, que aqui em São Paulo tem várias deliciosas. Aí tem lá aquela vitrine de bolos doces e tem os docinhos, brigadeiro bem casado, docinho de coco. Deu vontade de comer. O que é que eu como? O que é que você sugere? Bolo ou docinho? Ou que tipo de bolo? Primeiro, depende da preferência da pessoa, mas o legal é um bolo com frutas. O que? Ah, um bolo com frutas. Isso, um doce com frutas, uma compotinha com frutas. E o que é menos calórico? Um docinho simples ou uma fatia de bolo pequena? Docinho simples como um brigadeiro? brigadeiro. O brigadeiro, porque a porção é menor.
Tá, mas se eu tiver um bolo com frutas, é melhor o bolo Porque com você frutas. tem vitaminas ainda, você Tá. vai ter algumas fibras. Na padaria, cheguei na padaria, olho lá, aquele monte de pãozinho doce de todos os tipos, recheado de coco, recheado de doce de leite, bomba de chocolate, sonho. Quero comer um docinho, o que eu como? O que tiver menos recheio. O que tiver menos recheio. Menos recheio. Tá. Então um bolo de fubá, uma fatiazinha, tudo bem. Tranquilo. Então me convida que eu vou tomar um café. Vou na sua Convidada. casa, tá bom? Ó, a Thaís, ela tá no site www.nutres, com 2 Es, nutres.com.br. O telefone dela é o 0 operadora 11 2021 6148, 2021 6148 ou 9358 1250. Ah, eu gostei, eu aprendi um monte. Agora acho que eu vou poder comer um docinho de leve, sem tanta culpa. Depois a gente malha bastante. Ah, e o horário é tudo sempre certo. de manhã e da tarde, né? Melhor. Preferir. Isso mesmo. Ótimo. Não, malhar é primordial. Hoje mesmo, até postei lá no meu Facebook uma foto do meu pé na esteira. E eu quero te convidar também para fazer parte desse time que tem pique, que tem disposição. Porque, gente, não adianta também aprender a comer. Eu sempre trago uma nutricionista aqui para falar um pouquinho de alimentação, né? Então, não adianta aprender a comer, fazer tudo direitinho se você não fizer exercício físico. Precisa fazer exercício físico.